3. Agora eu venho, em terceiro lugar, para dizer alguma coisa para aqueles que estão ofendidos com a cruz. Primeiro, deixe-me dizer que é um grande tolo um homem que não acredita no Evangelho se opor àqueles que creem. Se um homem, ele mesmo, não ama o Evangelho, ele deve deixar livres as outras pessoas que o fazem. Vocês têm ouvido muitas vezes a velha fábula do cão na manjedoura, mas aqui é algo pior. Aqui é o cão fora da manjedoura, ele nem sequer deita no feno, e ainda assim ele late para aqueles que vêm se alimentar nele. Ele não ama o Evangelho e porque os outros o fazem, ele os odeia. Porque, com certeza, o que vocês não querem para si mesmos, vocês podem deixar que outras pessoas tenham em paz. Você não precisa se opor a eles por carregar longe o que você considera como lixo inútil. Por que você deve ser tão ofendido e esforçar-se para tomar uma posição contra a verdade de Deus, já que você não pode, em sua condição atual, obter nada com isso e pode queimar seus dedos em suas dores? Então, em seguida, quão tolo é ser ofendido pela cruz, vendo que você não pode parar o seu progresso. Aquele que deve colocar-se diante carro para ser esmagado. Seria tão sábio como você que se opõe ao Evangelho. Se isto é verdade, lembre-se, a verdade de Deus é poderosa e deve prevalecer. Quem é você para tentar resistir a ela? Você vai ser esmagado, mas deixe-me dizer-lhe que quando o carro passar por cima de você, a roda não será levantada nem mesmo uma polegada pelo seu tamanho. Pois, quem é você? Um minúsculo mosquito, um verme rastejante que essa roda vai esmagar a menos do que nada e não deixará a você nem mesmo um nome como tendo sido um adversário do Evangelho. Houve homens que se levantaram e disseram, vamos parar a carruagem de Cristo. Milhares de pessoas olharam para eles e ficaram com medo. As trombetas têm soprado alto e bom som e alguns cristãos pobres têm dito, afastem-se. Aí vem um homem que vai parar a carruagem do Senhor Jesus. Em um momento, era Tom Paine. Depois foi Robert Owen. Mas o que aconteceu com eles? Será que o carro parou por eles? Não, ele passou como se nunca tivesse havido um Tom Paine ou um Robert Owen sobre a terra. Que todos os infiéis no mundo seguramente sabem que o Evangelho vai ganhar o seu caminho, não importa o que eles possam fazer. Pobres criaturas! Seus esforços para se opor não são dignos de nossa atenção e não precisamos temer que eles possam parar a verdade de Deus. Bem como um mosquito pensar em apagar o sol. Vá, minúsculo inseto, e faça isso, se você puder. Você só vai queimar suas asas e morrer. Bem como uma mosca pode pensar que poderia beber e secar o oceano. Beba o oceano, se você puder, mas provavelmente você vai afundar nele e ele beberá você. Vocês que desprezam e se opõem ao Evangelho, o que vocês podem fazer? Ele vem conquistando e para conquistar. Eu sempre acho que quanto mais inimigos o Evangelho possuir, mais ele avançará. Como o velho guerreiro disse, quanto mais inimigos existem, mais há para serem mortos, mais há a serem feitos prisioneiros e quanto mais há para fugirem. Dobrem seus anfitriões, seus opositores. Venham contra nós com um poder ainda mais poderoso. Rujam ainda mais alto. Caluniem-nos ainda mais abominavelmente. Façam o que puder, a vitória é nossa, pois isso é predestinado. A coluna maciça da predestinação divina permanece firme e em seu topo há as asas de águia indicando a vitória para cada crente e para toda a Igreja de Cristo. A verdade de Deus deve e irá conquistar, portanto, você, criatura tola, espera se opor ao Evangelho, porque ele o ofende. A rocha cortada sem mãos não pode ser quebrada por você, mas se ele cair em cima de você, ele vai moê-lo ao pó. Mais um outro pensamento, e eu tenho cumprido com esta parte de meu assunto. Ó homem, se você odeia o Evangelho,
deixe-me solenemente dizer-lhe como você é duplamente tolo para ficar ofendido com Cristo, que é o único que pode salvar você. Assim pode o homem que se afoga ficar ofendido com a corda que é moldada para ele e que é o único meio de escape. Assim pode o paciente moribundo ficar ofendido com a taça da medicina que é colocado nos lábios e que, somente, pode salvar o corpo da morte. Assim pode o homem cuja casa está queimando ficar ofendido com o bombeiro, que aproxima-se e coloca a escada de fuga contra sua janela. Desta forma é que você deve ficar ofendido com Cristo. Ofendido com aquele que iria arrebatar-lhe como um tição da fogo? Ofendido com aquele que, sozinho, pode apagar para você o fogo do inferno? Ofendido com ele, cujo o escândalo da cruz de sangue, sozinho, pode lavá-lo e torná-lo em branco e dar-lhe um lugar com ele na glória eterna? Ofendido com ele? Então, você é louco, de fato. Nem Bedlam, em si, pode produzir um maníaco mais tolo do que você é. Ah, vocês desprezadores, vocês devem se maravilhar e perecer. Você está ofendido com o Evangelho porque ele diz que você não tem qualquer mérito, embora você não tenha nenhum. Então por que você está ofendido? Você está ofendido com o Evangelho porque ele não pergunta qualquer coisa de você, a fim de que você possa ser salvo. No entanto, se exigisse qualquer coisa de você, como condição de sua salvação, você estaria perdido. O Evangelho é apropriado para você, ele é feito com propósito, ele se encaixa à sua condição. É adaptado ao seu caso e você ainda se ofende com ele? Oh, como você pode ser tão tolo? Você já ouviu falar de um homem que foi ofendido com uma carruagem que o levava porque ele não tinha rodas? Por que você deve se sentir ofendido com a carruagem do Evangelho? Por que não poderia avançar, exceto nas rodas da livre graça? O que? Você está ofendido com o Evangelho, por que coloca você para baixo? Você não sabe qual é o melhor lugar para você. O diabo teria elevado você muito alto se pudesse, mas isso seria apenas para que ele pudesse arruinar você. Meus queridos amigos, peço-vos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, pensem sobre por que você está ofendido com o Evangelho. Eu sei que isso vai contra os seus preconceitos. Quando você ouve, você não o ama, mas, lembre-se, é a sua única esperança de salvação. Você está ofendido com o que pode salvar você? Ofendido com o que pode colocar uma coroa em sua cabeça, um ramo de palmeira em sua mão e lhe dar felicidade para sempre? Então, eu acho que quando você afundar para o inferno, você vai olhar para o céu e dizer: Ah, Cristo! Fiquei ofendido com você, mas agora eu vejo que tu és o único Salvador. Eu odiava o seu nome, do qual está escrito: No nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Eu odiava que o Salvador, que foi o único Salvador para redimir os pecadores do pecado. 4. Por último, tirarei uma ou duas inferências. A primeira é esta: se a cruz de Cristo é uma ofensa e sempre foi uma ofensa, qual é a razão pela qual tantos cristãos professos vão tão facilmente de janeiro a dezembro e nunca têm algum problema com isso? O velho John Berridge disse: se você não pregar o Evangelho, você pode dormir tranquilamente o suficiente. Mas se você o pregar fielmente, dificilmente você vai ter um lugar saudável em sua pele, pois em breve você terá bastante inimigos atacando você. Como é que nós nunca ouvimos falar de qualquer calúnia contra um grande número de ministros? Tudo passa fácil e confortavelmente com eles. Ninguém nunca é ofendido com sua pregação. Os sermões mais eficazes são aqueles que fazem opositores do Evangelho morder os lábios e render de dentes. Essa pregação vale pouco, Rowland Hill costumava dizer, que não pode fazer o diabo rugir. Ele prega, porém tão pouco da verdade de Deus, que não coloca o velho leão para rugir contra ele.
Dependendo dele, Satanás não aprecia o Evangelho melhor do que ele fez, e o mundo não aprecia o Evangelho mais do que ele faz, e se não há, hoje em dia, tanta perseguição e ódio como costumava haver, isso é porque os homens não proclamam a clara e simplesmente a verdade de Deus, como os seus antepassados fizeram. As pessoas vão para ouvir bons pregadores língua de veludo. Eles gostam do ministro que profetiza coisas agradáveis para eles. Eu não vou ouvir o senhor fulano de tal, diz um, pois ele certamente irá me ofender. Agora, qual é a razão para isso? É porque ele prega todo o Evangelho, a pura verdade de Deus. Mas os homens não imaginar que queremos ofendê-los? Não, Deus conhece as coisas duras que muitas vezes nos são ditas e nos causam mais dor que elas causam aos nossos ouvintes. Mas é uma boa coisa, quando pouco se importam com a opinião dos homens e quando aprendemos a viver acima do mundo. Uma vez que deixamos ministros proclamar fielmente o Evangelho simples, logo iremos ouvir o riso, escárnio e zombaria. Foi um dia mau quando os filhos de Deus criaram afinidade com as filhas dos homens. E vai ser um dia mau para a Igreja de Cristo, quando o mundo falar bem dela e todos a elogiarem. A denominação contra a qual mais falam geralmente é aquele onde Cristo mais habita. Mas o que é denominação fluindo em abundância e dando nos joelhos de honra é geralmente a mais corrupta. Pregue o Evangelho ousadamente, firmemente, continuamente, vigorosamente, em verdade, e você não seguirá sem ouvir algo sobre o escândalo da cruz. A minha última observação é esta. Ó meus irmãos e irmãs, quantas razões que temos para bendizer e exaltar o nosso Deus gracioso, se a cruz de Cristo não é uma ofensa para nós. Espero que muitos aqui possam se unir comigo em dizer que não há nada na Bíblia que nos ofende e não há nada no Evangelho que agora nos ofende. Se existe alguma coisa que você não entende, e faz-se o escândalo da cruz, não o odeie, se parece escuro e misterioso, não o rejeite, mas esteja disposto a aprender tudo o que puder sobre ele. Ah, meu Deus, se tudo o que eu já preguei é falso, eu estou preparado para negá-lo quando tu me ensinares melhor. Se tudo o que eu já aprendi é um erro e eu não aprendi isso de ti, eu não vou ter vergonha de me retratar nessa hora, quando tu deverá, tu mesmo, ensinar e mostrar-me o meu erro. Nós não temos vergonha de trazer-nos inteiramente para dentro do molde das Escrituras, para levá-lo da mesma forma que está, para acreditar e para recebê-lo. E se você está nesse estado, note bem, você está salvo, porque ninguém pode dizer que ele aceita o Evangelho totalmente, ama-o inteiramente e recebe-o em seu coração, que ainda assim pode ser um estranho para ele. Tenho ouvido pregadores ignorantemente falar de amor natural ao Evangelho, não pode haver uma coisa dessas. Ouvi alguém dizer que havia um amor natural a Cristo, é tudo disparate. A natureza não pode gerar um amor a Cristo, nem o amor a qualquer coisa boa, que deve vir de Deus, pois todo amor é dele. Não há nada de bom em nós por natureza. Toda convicção deve, de alguma forma ou de outra, vir do Espírito Santo. Mesmo que seja uma temporária, deve ser atribuída a ele se é boa. Ó, vamos adorar, exaltar e magnificar a poderosa graça que nos fez amar o Evangelho. Porque eu tenho certeza que, com alguns de nós, houve um momento em que odiávamos tanto quanto qualquer pessoa em todo o mundo já odiou. O velho John Newton costumava dizer, vocês que são chamados calvinistas, embora vocês não sejam apenas calvinistas, mas os antigos, sucessores legítimos de Cristo, vocês devem, acima de todos os homens, serem muito gentis com os seus adversários, pois, lembrem-se, de acordo com os seus próprios princípios, eles não podem aprender a verdade de Deus a menos que eles sejam ensinados por Deus. E se você tiver sido ensinados por Deus, você deve bendizer o seu nome, e se eles não foram,
você não deveria estar com raiva deles, mas peça a Deus para dar-lhes uma melhor educação. Não vamos fazer qualquer escândalo da cruz extra por causa nosso próprio mau humor, mas vamos mostrar nosso amor à cruz, amando e tentando abençoar aqueles que têm sido ofendidos com ela. Ah, pobre pecador, o que você diz? Você está ofendido com a cruz? Não, você não é, pois é lá que você deseja perder seus pecados. Você deseja este momento para vir a Cristo? Você diz, eu não tenho nenhuma ofensa a Cristo. Oh, que eu soubesse onde eu poderia encontrá-lo. Eu viria, mesmo, para o seu lugar. Bem, se você quer Cristo, Cristo quer que você, se deseja Cristo, Cristo deseja você. Sim, e ainda é mais. Se você tem uma faísca de desejo por de Cristo, Cristo tem uma montanha inteira queimando de desejo por de você. Ele te ama mais do que você jamais poderá amá-lo. Tenha certeza de que você não está à frente de Deus. Se você está em busca de Jesus, Ele primeiro buscou você. Venha então, você destituído, cansado, perdido, desamparado, arruinado, principal dos pecadores. Venha colocar a sua confiança em seu sangue e na sua justiça perfeita, e você vai seguir o seu caminho regozijando-se em Cristo, liberto do pecado, despojado da iniquidade, feito salvo seguro, embora não tão feliz, como os próprios anjos que agora cantam altos hosanas diante do trono do Altíssimo.